Olha, desde criança eu sempre quis ser professora. O que é padrão que a gente ouve das crianças, e para mim não foi diferente, eu queria ser veterinária. Desde pequena brincava muito, tinha minha casinha. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser caixa de supermercado. Desde criança eu já tinha vontade de ser cozinheiro. Aeromoça. Quando eu era criança, eu não pensava ainda o que eu queria ser, na verdade. Eu era muito tímida, assim, quando eu era criança, muito reservada. A arte, ela me abria, assim, ela facilitava a minha comunicação com o mundo e me possibilitava trazer ideias que estavam na minha cabeça, assim. A gente quer agradecer muito a Escola Marina Garbarino, que nos acolheu desde o início, de coração aberto, para receber o projeto, porque a gente acredita que a arte está nesse lugar, né, de abrir janelas para que as pessoas elas possam se empoderar, para que elas possam trabalhar sua identidade, ter mais autoconfiança, né, ter mais saúde. Quando a gente é adulto, tudo é muito duro, né? A gente não sonha tanto, a gente não brinca tanto, a gente não se joga tanto, a gente fica enrijecido, assim. Então a gente pensou em criar esse universo, essa terra do nunca em cada escola com os professores, para que a partir disso eles pudessem trabalhar com as suas crianças e propor esse universo com eles, né? Esse universo criativo, de imaginação. A arte neste projeto, ela não está tanto com o fim de criar uma obra artística, mas sim de proporcionar uma infância onde a criança possa existir de maneira plena, assim, né? Vocês vão ver que o Peter Pan ele entra como uma narrativa, mas a ideia não é montar um espetáculo de Peter Pan ou ficar falando disso. E aí a gente está propondo aqui hoje para vocês, então, que nesses próximos 3 encontros, a gente crie juntos a nossa Terra do Mundo. Então a gente pensou em como amolecer esses professores, colocar eles no estado de jogo, né? Que é algo que a arte faz. Resgatar essa ludicidade deles, para que a partir disso eles pudessem construir essa Terra do Nunca na sua sala de aula com seus alunos. Abrir os caminhos para que as crianças possam ir para o mundo. Nosso 3º dia de formação vai ser o dia que nós vamos estar comemorando 28 anos. E hoje a gente vai escrever mais um capítulo dessa história. Com certeza vai fazer muita diferença no nosso fazer pedagógico. Muito obrigada. No primeiro dia a gente tem então uma formação em audiovisual com o Hope. Com essas primeiras experiências deles, né, eu espero que os professores eles criam uma paixão pelo cinema, né, conhecendo equipamentos, conhecendo técnicas de filmagem, né. É um momento onde as profs elas têm esse contato com equipamentos eletrônicos, né, elas pensam a iluminação, pensam a filmagem, o registro. Essa questão da foto também, do vídeo, né? São questões que nós temos que ter alguma noção para estar trabalhando em sala de aula. Isso desenvolve muito a criatividade deles. Para o futuro deles, às vezes define uma carreira através de pequenas brincadeiras. Esse contexto da gente receber ali a informação e já fazer uma atividade e poder conversar sobre ela, poder discutir entre o grupo ali o que a gente observou de fazer aquela prática, acho que a gente consegue trazer essa reflexão e entender um pouco melhor o processo, né, do que está sendo feito, do que está nos trazendo, né, da proposta que está sendo apresentada. Com essa atividade intensiva hoje, eu espero que eles podem despertar mais interesse, que eles vão se interessar mais, que eles vão ler mais livros, vão ver filmes de um outro jeito também. O segundo e o terceiro dia são uma formação em artes integradas. A Prof. Loli, ela trabalha questões de dança e musicalidade, e eu trabalho teatro e artes visuais. A gente passa pela dramatização, experimentação de materiais visuais, as cores, as formas, as texturas, os cheiros, para então encerrar num pensamento macro assim, sobre como criar um projeto de arte. Essas questões que o Projeto Amora está trabalhando conosco muitas vezes, eu sinto que são deixadas de lado, né, em sala de aula. O projeto vem para resgatar um pouco, né, com a gente, uso pedagógico mesmo com as crianças. Eu espero poder participar mais da infância da minha filha, ou talvez até aqui na escola ajudar algumas crianças a brincarem mais e se divertirem.
E a arte, ela proporciona um outro aprendizado, uma outra área do corpo que precisa ser estimulado. E quando vem esses incentivos, essas iniciativas, é uma afirmação de que sim, precisamos resgatar, precisamos ter arte na escola, a criança precisa para se expressar, para se desenvolver de uma maneira orgânica, de uma maneira holística, né? Como um corpo todo, não só mente, não só o pensar. Precisamos de movimentos artísticos dentro da escola para que a criança seja livre, seja expressiva. Preparadas? Espelhão, é grande, é muito grande, como se seu corpo fosse muito grande. Tivesse o dobro desse tamanho, assim, de elástico, de grande. Pose! Depois que a gente fica mais velho, assim, é mais a questão do trabalho, dos filhos, e a gente esquece um pouquinho da gente. Então, nesses 3 dias, é isso que eu tô notando, assim, tá me florescendo como pessoa, então eu tô muito feliz. A arte como um todo, ela abre, às vezes, muitas portas pra gente conseguir chegar naquele sujeito que a gente não conseguiria chegar num formato tradicional de sala de aula. Eu acho que a arte é uma ferramenta fundamental, assim, então a gente tem brigado muito por isso e pensado muito em oferecer projetos de capacitação para crianças e jovens, pensando nessa ideia, assim, de que nós precisamos muito ter pessoas criativas e o Em Busca está muito nesse lugar, assim, de abrir a criatividade das pessoas e desenvolver, porque a criatividade é algo que tu precisa praticar e desenvolver, né? Não é algo que vem ao natural, assim. Então, quando a gente passa uma educação de uma forma que atravessa as linguagens artísticas, tu acaba construindo, proporcionando que aquele corpo, né, aquela corporeidade daquela criança, ela se desenvolva de forma ampla, de forma motora, de forma consciente. A Dr. Clean investe em projetos culturais via leis de incentivo desde 2017. E a educação sempre foi uma das prioridades na escolha desses projetos. Quando a gente foi apresentado ao projeto Em Busca da Infância Prometida, foi um momento muito encantador, porque ele foca nessa coragem e nesse protagonismo do personagem Peter Pan de encarar a vida adulta. E quando a gente entendeu a importância disso para as crianças e para os jovens, a gente teve a certeza que a gente precisava associar a nossa marca a esse projeto. A gente viu o quanto capacitar os professores, os educadores, era importante para os educandos, mas também para essa relação entre escola e família. E a gente sabe que a união dessas duas coisas fazem a diferença nas comunidades onde as escolas estão, onde esses educadores que passaram pelo projeto estão inseridos. As crianças, elas estão abertas a tudo. Quando elas estão engessadas, quando elas estão retraídas, é porque de alguma maneira o ambiente, o adulto, fez com que isso acontecesse. As crianças precisam desse estímulo a mais, muitas vezes, né? Mas a arte para eles é o sangue que corre nas veias deles, né? Quando eu conto uma história ou quando eu vou falar alguma coisa, eu gesticulo, eu troco a voz. É uma brincadeira. Para eles é tudo uma brincadeira. Então a arte é tudo isso, é a nossa vida da educação infantil. Hoje é um encerramento. É mais uma etapa, vamos dizer assim. As crianças puderam apresentar exposições e trabalhos e vídeos em que a gente conseguiu mesclar, né, juntar a nossa feira literária junto com algumas propostas que a gente vivenciou nas oficinas do projeto. E o que tu quer ser quando tu crescer? Quando eu crescer, eu quero ser médica. Quer ser médica, Juliana? Eu quero trabalhar nos tiradores de fazer comida. Policial. Quero ser Matilda. Quando eu crescer, eu vou ir aqui. A escola pública hoje, ela tem as suas limitações, então este projeto focado na pré-escola, ele tem de uma
valia assim imensurável. Ele é muito, muito, muito importante. Vida longa para esse projeto, que outras escolas possam ter o privilégio que nós estamos tendo este ano de 2022.